E aí, rapaziada, beleza? Aí, agora é 25 de julho, 11h19 da noite. Tô aqui pra falar um pouco do minha evolução no último tempo que eu tô passando. Dia 25 de julho, agora, 11h20 da noite, quase. Exatamente 11h20 da noite. Falta 40 minutos pro meu aniversário de 15 anos. Fazer 15 anos amanhã. E eu quero deixar aqui como eu fui evoluindo com o tempo, contar um pouco da minha história, é, da minha história, é, minha história de como eu melhorei de uma coisa que estava acabando comigo. Vamos lá. Metade de 2020, de 2023, eu tava, acho que foi metade de 2023 pra frente foi a pior época da minha vida. Porque eu tava me sentindo tava muito mal, tava me sentindo mal. Foi a pior época da minha vida, sem dúvida. Porque eu tava me afundando na minha timidez. Eu era muito tímido, não conseguia falar com ninguém, trocar ideia com ninguém. Tinha poucos amigos, tinha três amigos. E que, tipo, não querendo desmerecer os que eu tinha, mas eu queria mais, entendeu? Era uma coisa que eu prezava. E eu fui. E, tipo, é um negócio que tava muito ruim pra mim. Um negócio que tava me agonizando. Eu tava sentindo agonia. Tava muito triste nessa época. Tava ruim, tava triste, tava mal, sozinho. Não tinha ninguém pra falar nada. Eu não falava nada pros meus pais, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos. Não tinha ninguém pra desabafar. E eu aguentava sozinho. Tipo, era uma época muito ruim. Era muito ruim, sabe? Esse julho, agosto da minha vida tava horrorosa mesmo. Tipo, com o tempo, fui afundando mais nisso, porque eu não saía de casa. Ficava o dia inteiro em casa pensando nessas coisas e ia acabando comigo, me deteriorando. Como que eu ia? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Só que eu era água e a pedra tava batendo em mim, tá ligado? Tava sentindo o bagulho, era ruim, ruim. Com o tempo, lá em 2023, eu fui percebendo que tava cada vez pior. Que eu gostava de uma menina na escola, né? E tipo, quando eu não conseguia falar com ela, eu ficava, nossa, por que eu não falei com ela hoje? Por que eu não fiz tal coisa? E isso acabava com a minha cabeça. Porque eu tinha uma cabeça fraca, meu. Eu não conseguia falar com ninguém sobre meus problemas, nunca falei com ninguém sobre meus problemas. E foi um negócio que foi pesando muito aqui, foi pesando muito na minha costas. E tipo, tava no começo de uma depressão naquela época. Que, sem ver, tava muito triste, não tinha ninguém, eu não saía de casa, não tinha ninguém pra me tirar de casa. Não tinha, os meus amigos não me chamavam, eu não ia pro lugar. Era um negócio, uma timidez muito forte mesmo. Eu não conseguia. Tipo, lembro uma vez que minha mãe pediu pra eu comprar um lanche lá na esquina, que era perto, perto de casa, na esquina de casa. E, tipo, não consegui ir porque eu tava com vergonha de ficar lá esperando o lanche, sem falar com ninguém, eu tava com vergonha. Era um bagulho meio tenebroso mesmo. Pera aí. E, tipo, tava fundando uma depressão, na moral. Porque não tinha ninguém, eu não exercitava, eu não saía pra treinar, eu não fazia nada. E esse dia do lanche foi um dia que a gota d'água, tipo, eu fiquei mal comigo, eu fiquei mal porque eu não consegui ir lá. Eu não consegui ir lá no lanche, comprar um lanche. Tipo, e esse daí eu não gostava dos amigos que eu tinha. Porque eu gosto deles. Eu conheço eles até hoje, tá ligado? Só que não queria só eles, eu queria conhecer mais gente. Eu queria conhecer gente nova. Precisava de mais. Entendeu? Era uma coisa que eu prezava, porque eu achava que eu prezava, eu necessitava disso. Era importante pra mim.
Tipo, a timidez não é um problema. Não é um problema se você sabe administrar. Só que era uma coisa que me tocava muito. Era um negócio muito profundo, que eu odiava. Eu odiava ser tímido. Era um negócio que era muito ruim. Nossa, não dava. Era muito horroroso. E nesse tempo, nesse mês de 2023, férias, né? Voltou das férias. A professora mudou os lugares da sala. Sentei do lado do moleque, o Bernardo. Porra, virou meu parceiro. O Bernardo é meu parceiro hoje. Hoje o Bernardo é meu parceiro porque ele, por causa da professora, sentei do lado dele, a gente começou a conversar. Ele me apresentou os amigos dele, o Bazarim e o Matheus Oliveira. Tipo, Matheus Oliveira hoje tá no meu peito, é o meu irmão. Matheus Oliveira é meu irmão hoje. O cara é meu parceiro mesmo. Tipo, os caras me acharam no canto quando eu achava que já não dava mais nada, tá ligado? Tava ruim, tava mal. Eu não conseguia, eu não sentia, eu me sentia sozinho, eu me sentia vazio, me sentia triste. A única coisa que eu sentia era tristeza. E um vazio no peito. De verdade. E eu me sentia muito sozinho. Eu não falava com ninguém, não desabafava com ninguém, não tinha ninguém pra falar nada. E tipo, quem me levantou, eu tava num canto. Quem me levantou foi eles. Falaram, levanta aí, pô. Levanta aí, carai. Você tem que levantar. Quem me ajudou a levantar foi eles. Foi eles três. Bernardo, Matheus Bazarini e Matheus Oliveira. Foi esses três. Os caras me levantou do meu inferno. Esse negócio era... A timidez era meu inferno. E ele me levantou e quem andou fui eu. Eu andei. Eu evoluí pra isso. Eu tive que fazer isso. Eu com o tempo fui percebendo que eu tinha que evoluir, tá ligado? Eu precisava deixar de ser tímido e era um negócio que me incomodava tanto, que eu odiava tanto, tá ligado? E com o tempo fui fazendo amigos, tá ligado? Fui fazendo amigos, ganhando fazendo novas amizades. Eles me ajudaram. Só que não era tudo que eu queria. Eu não deixei de ser tímido. Fui fazendo amigos porque eles me ajudaram, eles estavam comigo. Mas sozinho eu não conseguia fazer essas coisas. Agora vamos pular para 2025, maio de 2025. Comecei a gostar de outra menina da escola e eu, porra, tem que falar com ela. Tem que falar com ela. E eu não conseguia falar com ela. Era um negócio, eu chegava em casa e falava, puta que pariu, por que eu não falei com ela hoje? Por que eu não falei tal coisa? Por que eu não fiz isso, tal? E, tipo, eu não conseguia falar com ela do jeito que eu queria. Não tinha essa manha, não conseguia falar. Eu fazia como? Eu pensava muitas vezes antes de agir. Eu até pensava falar com ela assim. Eu até pensava falar isso pra ela, tá ligado? Mas o que eu falo? Eu penso 7 vezes antes de agir. No final não dá pra agir. Eu não ajo. Você pensar muito, você não age, você não vai agir. Tá ligado? Tipo, até que eu criei coragem com o tempo. Eu mandei uma cartinha pra ela, tomei um fora dela. Ela parou de me seguir no Instagram. Tá ligado? E foi a gota d'água. Fiquei triste, mal. Fiquei muito triste. Foi um negócio que quebrou meu coração, tá ligado? De verdade. Depois de beber, nunca mais, não tinha chorado tanto no dia que ela parou de me seguir no Instagram. Você é louco. Não, não, nunca chorei tanto disso. E, tipo, foi aí que eu percebi, tá na hora de mudar, tá ligado? Tá na hora de mudar. Eu preciso mudar. Eu não aguento mais isso, é um negócio que não quero mais pra mim. Tá ligado? E era uma coisa que, tipo, eu queria muito. Era um negócio que eu queria muito. Era tipo um peso que eu tava carregando. Eu tava carregando um peso nas costas. Isso tava acabando comigo. Entendeu? Tava acabando comigo. Então eu comecei. Pedi pro ChatGPT. O ChatGPT ajuda pra caralho, mano. O ChatGPT me ajudou. O ChatGPT é meu psicólogo, mano. Precisa de ajuda? Manda mensagem pro ChatGPT. Ele me ajudou. Ele falou o que eu tinha que fazer. Eu comecei a conversar naturalmente com as pessoas.
Comecei a trocar ideia com as pessoas na moral, tá ligado? Sem vergonha, sem nada. Que era uma coisa que eu queria tanto. Agora virou tão normal. Tô fazendo amizades como se fosse água. Tipo, se a pessoa não fala com você, se você vai falar com uma pessoa e ela te julga, o problema é ela, não é você. Não é você, não é o problema, ela é o problema. Você tem que pensar desse jeito. Você não pode abaixar a cabeça para pessoas que não tem nem aí pra você. E, tipo, era um negócio que tava acabando. Tava acabando comigo, que virou uma coisa tão simples hoje. Que eu consigo falar com qualquer pessoa que eu quiser. O meu problema, de verdade, sempre fui falar com mulher, tá ligado? Eu nunca consegui falar direito com mulher. Até ano passado eu falava de boa com qualquer amigo, tá ligado? Qualquer homem. Mulher era um problema. Eu sempre quis ter amiga. Era um bagulho que eu sempre quis ter. Sempre quis ter as amizades femininas, tá ligado? Não na maldade, mas por ter, tá ligado? Eu sempre quis ter. Eu acho da hora. E com o tempo, com isso eu fui trabalhando essa parte minha, a minha socialidade. Eu fui ficando mais social com as pessoas, fui trocando mais ideia, fui conseguindo conversar com as pessoas. Tipo, era uma coisa que me pesava tanto que foi virando tão leve. Antes eu andava assim com peso nas costas, agora tô leve, eu ando reto. Eu não tenho peso nenhum nas costas, mano. É um peso, não tem mais peso. É um negócio que foi desvirando, foi simplificando. E eu tinha muito um problema também de me moldar pessoas. Eu era quem eu não era. Tipo, eu agia de um jeito que eu não agiria. Tipo, eu fazia uma coisa que eu não faria de verdade. E eu fui me moldando a pessoas que não estavam nem aí pra mim. Eu tava me moldando pra parecer pessoas que não estavam nem aí pra mim. E eu fui percebendo que eu fui afastando pessoas que se importavam de verdade comigo. Eu tava me afastando de pessoas que se importavam comigo pra aparecer pessoas que não estavam nem aí pra mim. E eu mudei isso, eu parei de me moldar. Eu sou quem eu sou eu. Eu tenho que ser eu. Ser estranho é a melhor parte da sua vida. Você tem que ser estranho. Você tem que ser diferente. O que adianta ser igual às outras pessoas? Tá ligado? Eu fiz os amigos que eu fiz hoje por causa dessas pessoas. E, tipo, as amizades femininas eram uma coisa que eu queria tanto e eu não conseguia. Até que, tipo, eu conheci... por causa do Matheus, o Oliveira, eu consegui... Ele só me apresentou a Vitória. E hoje eu sou amigo da Vitória por causa dela. Por causa que eu fui falar. Eu falei com ela. Eu fui falar com ela. Porque eu consegui. Ela é minha amiga. Ela é minha melhor amiga. Te amo, Vitória. Minha parceira. Ela é minha melhor amiga, tá ligado? E tipo, era uma coisa que tava me pesando tanto que eu foi ficando tão leve. Foi tão leve, fui ficando leve. Uma coisa tão besta pra mim hoje. Tipo, eu falo com quem eu quero. Se eu quero falar com uma menina ali agora, eu vou lá e falo, tá ligado? Vou falar com ela, uma amiga minha, um amigo meu, aquele parceiro. E aí, mano, beleza? Ô, parceiro, e aí, mano? E aí, mano? E aí, parceiro? Tá ligado? Eu falo com quem eu quero. Eu tô tão leve, eu tô me sentindo tão bem. Que é uma coisa que eu não conseguia fazer, eu era todo travado, eu me moldava para as pessoas, eu me moldava pra poder parecer pessoas que não tava nem aí pra mim, tava cagando pra mim. Tava cagando pra mim. Eu fui virando uma pessoa muito melhor. Tá ligado? E tipo, é, eu eu dou eu fico eu fico muito feliz que quem me levantou foi quem? Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos importam muito pra mim, tá ligado? Eles são Eles são a base da minha vida. Eu sou quem eu sou hoje por causa deles, porque eles que me levantaram lá atrás. Eles me levantaram e me ajudaram a andar. E eu fui andando. Eles me levantaram. E com o tempo eu fui melhorando, entendeu? É um negócio muito louco, mano. Muito louco. E o negócio estava me pesando. E eu fui conseguindo construir essas coisas. Primeiro, que eu comecei a fazer, parar de me importar para a opinião, o que os outros pensavam. Eu não tenho medo de ser julgado agora.
Eu tinha muito medo de falar alguma coisa e ser julgado. Eu não tenho medo de ser julgado. Se alguém te julgar, o problema não é você, o problema é ela que tá te julgando. Esse é o problema. Você não tem que estar nem aí pra quem vai te julgar, tá ligado? Você é melhor que isso. Você é melhor que a pessoa que tá te julgando. Você não pode se julgar. Depois, eu parei de pensar muito antes de agir. Tipo, eu parei de pensar. Tipo, você não pode pensar uma vez. Você não pode pensar três, você tem que pensar duas. Tem que pensar duas vezes antes de agir. Você pensar uma, pensou pouco, fala merda. Pensou três, pensou muito, fala. Pensou muito, você fala, você não vai falar. Se você pensar muito antes de agir, você não vai falar. Você tem que pensar duas. Duas vezes antes de agir. Duas. Você pensa, vou falar tal coisa. O que eu falo? Você tem que pensar essas duas coisas que você tem que falar. É as únicas coisas que você tem que pensar. Pensou duas vezes, agiu. Tá ligado? Se você pensar muito, você não vai fazer no final. Se você pensar muito, você vai desistir. Por quê? Tipo, tirar uma dúvida, tira a porra da dúvida. Independente que é a dúvida, você tira a dúvida, tá ligado? Quer falar com a pessoa? Fala com a pessoa. Não tem problema. Pensa duas vezes antes de agir. Você não pode pensar uma, você não pode pensar três, pensa duas. Falei do amizade, né? Me levantou. Melhorei. Eu fui me ocupando com o tempo. Eu comecei a sair de casa. Meus amigos me ajudou a sair de casa. Eu saía com meus amigos. Foi um negócio que foi ocupando muito minha mente. Eu comecei a treinar, comecei a ir pra academia. Eu comecei a ir pra... Eu comecei a fazer as coisas que eu sempre quis fazer. Eu comecei a vender os meus brigadeiros. Comecei a fazer o meu dinheiro com uma coisa tão simples que eu queria tanto fazer, tá ligado? Eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Eu não preciso pedir pra minha mãe dinheiro pra eu poder ir lá pra eu poder sair com meus amigos. Eu tenho o meu. Minha mãe nunca falou que eu tinha que trabalhar. Ela sempre, pelo contrário, falou que eu não deveria, porque eu sou muito novo e eu tenho que focar nos estudos. E eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu achei que eu tinha que trabalhar. Eu achava que era o certo. Eu achava que era isso que eu tinha que fazer. E, tipo, eu comecei a fazer essas coisas e fui melhorando muito com o tempo. Uma coisa que eu melhorei de muito, de verdade. E, tipo, fui trabalhando muito isso. Trabalhando o jeito que eu me envolvia com as pessoas. Com quem eu envolvia. Você tem que pensar, você não tem que se envolver com a pessoa. Você quer se envolver com uma pessoa? Você quer falar com uma pessoa? Falou, não bateu? Foda-se. Foda-se ela. Não tem que bater. Não bateu, foda-se, acabou. Agora, você vai falar com outra pessoa. Eu sei, se você gosta muito de uma pessoa, é diferente, entendeu? Se você gosta muito de uma pessoa, aí é mais diferente, é diferente. Mas se você quer só falar com uma pessoa pra ter amizade, não bateu? E aí, fazer o quê? Parte pra próxima, tá ligado? Parte pra outra. Tipo, é o que eu tenho que falar, tá ligado? Um negócio que melhorou muito. Meus amigos me tirou daquilo que mais me assombrava. Esse negócio era minha maldição. A timidez era minha maldição. E, tipo, era um negócio que tava acabando comigo. Eu tinha medo de ser julgado pelos outros. Eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim. E eu não conseguia fazer essas coisas simples, tá ligado? Eram as coisas tão simples que um negócio tão simples pra mim hoje que era muito complexo antigamente. Que tava me afundando. Tava fazendo eu ficar triste. Eu ficar sozinho, eu me isolar. Eu não desabafava nada pra ninguém. Eu não conseguia desabafar com ninguém. Eu me moldava para as outras pessoas. Agora eu sou tão leve. Eu não faço mais nada disso pra ninguém, tá ligado? Eu não preciso me moldar pra ninguém. Eu sou melhor que isso, tá ligado? Você tem que pensar desse jeito. Você é melhor que isso. Você é melhor que essas pessoas que te julgam. Que te julgam por quem você é. Que fazem você mudar quem você é para parecer com elas. Que às vezes elas podem ser boas, mas você é você. Você não tem que mudar ela. Você não deve se mudar. Você nunca deve fazer isso. Tá ligado? Você nunca deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Nunca mude quem você é.
Nunca, nunca muda quem você é. Não se molde a ninguém. Se sua amiga, seu amigo não gosta de você, fala pra você mudar, não muda. Você é você. Se você é desse jeito, não mude desse jeito. Porque você é você. Você tem que ser você. Tá ligado? Você é melhor que isso. Você é melhor que essa pessoa que manda você mudar. Você nunca deve mudar. Nunca muda. Você é melhor que isso. É isso aí. Valeu, rapaziada. Fez aniversário pra mim. E até amanhã, hein? Falou. Obrigado por... Se você viu até o final, obrigado por ouvir.